Bom dia a todos, bem-vindos à Vieira de Minho TV. Estamos hoje aqui, dia 17 de Abril, dia de aniversário do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vieira de Minho, Engenheiro António Cardoso. Antes de mais, os nossos parabéns. Muito obrigado. Para fazer um balanço do que tem sido a última semana aqui no Concelho de Vieira de Minho. Sr. Presidente, ontem o JN noticiava que os testes que o município realizou não seriam de todo os mais indicados para fazer o rastreio da Covid-19. O que lhe apraz dizer sobre este assunto? Bom dia, Paulo Magalhães. Antes de mais, bom dia para si, bom dia para todos os telespectadores da Vieira de Minho TV e desde já bom fim de semana para todos e, acima de tudo, com muita saúde, é aquilo que eu estimo e que eu desejo para todos os vieirenses. Bom, efetivamente, vamos começar por dizer que estes testes, os 300 testes que o município adquiriu, são testes que estão testados e são testes que estão homologados e são testes que dão a presença de anticorpos de reação ao coronavírus ou Covid-19. Portanto, são testes que dão para ter uma ideia se a pessoa teve ou não teve contacto com o coronavírus. Só para título de exemplo, posso dizer que em 90% dos testes que nós realizamos e que depois foram confirmados pelos testes oficiais da presença da doença, da infecção do coronavírus, portanto, deram essas percentagens. Quer dizer que este rastreio que nós fazemos com estes testes, no mínimo dá para fazer e atingir os objetivos que nós pretendemos, que é fazer quebras de linhas de contágio que possam existir e subsistir após a presença de algum infectado ou de algum dos seus familiares e que nos dá esta indicação, e estamos muito satisfeitos da forma como os testes têm corrido e é bom que se volte a repetir, foram os únicos testes que nós conseguimos no mercado, porque tomáramos nós ter os testes que agora finalmente, a partir desta semana, conseguimos ter, desde que com prescrição médica, fazê-los aqui no Centro de Saúde de Vieira de Minho, em que os 5 municípios, incluindo Vieira de Minho, que compõem Gerês, ou a ACES Gerês Cabreira 2, conseguimos fazer esta parceria e estamos a fazer estes testes e, felizmente, com os outros testes que fizemos, em cerca de 90%, dizia eu, confirmaram-se os resultados que nós tínhamos com esses testes. Bom, era só para dizer que estes testes só são utilizados em casos especiais, devidamente identificados e comunicados às instituições de solidariedade social, nomeadamente os lares, que é para essencialmente foi para esses casos que nós os adquirimos, para fazer esta despistagem e também para fazer os turnos e naqueles horários em que os turnos entravam e depois substituíam, eram testados para saber de facto se as pessoas tiveram ou não o contacto e se o seu corpo desenvolveu então anticorpos para o coronavírus. Portanto, era nesse sentido e estamos satisfeitos com o objetivo, está completamente atingido. O município também anunciou esta semana que iria isentar o pagamento de água e resíduos sólidos ao comércio e às famílias. Bom, Palmeiras, depois de numa primeira fase, logo de início, o município ter suspendido o pagamento das faturas de água, saneamento e resíduos sólidos, logo de início começou esta pandemia, porque nós encerramos os serviços ao público e, portanto, ficamos só com os serviços mínimos, que aliás se mantêm, mas mantém-se a funcionar e muito bem. Só a título de exemplo posso dizer que nestes serviços mínimos de proximidade nós já atendemos mais de 400 famílias em que foram apoiadas por estes serviços mínimos da autarquia, nomeadamente para levar medicamentos, para levar bens alimentares ou prestar outros serviços de apoio à nossa comunidade e, portanto, o município continua a trabalhar. Também, naquele apoio que nós disponibilizamos de apoio psicológico, já tivemos mais de 500 contactos de famílias ou pessoas que quiseram, de facto, o apoio dos nossos psicólogos para dar também algumas orientações e, portanto, voltando atrás à sua pergunta, nós, quando decidimos suspender os pagamentos, nessa data, a nossa intenção era que não houvesse, as pessoas não ficassem preocupadas com o prazo de pagamento das faturas de água, saneamento e resíduos sólidos, bem como não estivessem preocupadas com os avisos de corte, porque a autarquia não iria fazer nada disso. Com o evoluir da pandemia, nós decidimos isentar os comércios, serviços, restauração, cafés
e outras modalidades que tiveram que encerrar à força o regime de quarentena obrigatório, o regime de estado de emergência decretado pelo Sr. Presidente da República e depois também homologado pelo Governo, e portanto nós aí decidimos então isentar de pagamento esses estabelecimentos que eu já aqui referi, a 100%, bem como as IPSS que estão neste momento com um valor acrescido em termos de trabalho e de despesas também certamente para este combate, este coronavírus, e depois também as famílias do Conselho em 50%. Digamos que de toda a faturação que decorrer desde 16 de março até ao final desta pandemia, as pessoas só irão pagar metade da sua fatura de água, saneamento, resíduos sólidos. Metade porquê? Porque de facto com o decorrer deste estado de contingência, as famílias avolumaram-se, as famílias tiveram mais tempo presencialmente nas suas habitações, provavelmente com maiores consumos de água e também que tiveram durante este período, e que nós somos sensíveis a este estado de emergência e, portanto, decidimos isentar a 50%. Mas também decidimos, e já na altura, a isenção de pagamento de taxas de ocupação de espaços públicos, taxas de ocupação de estacionamentos, dos espaços comerciais, também das feiras. Decidimos isentar o pagamento dos feirantes que vinham a expor aqui todas as semanas, e também nós decidimos então optar por, digo eu, isentar uma série de serviços. Também nós decidimos aplicar a medida de abdicar dos 5% do IRS pela primeira vez desde que somos executivo, em prol das famílias, e que se vai repercutir no próximo ano quando for o pagamento do IRS, porque nós só podemos fazer essa isenção no final do ano, e estamos a falar neste final de ano deste ano de 2020, e portanto esta medida que vamos tomar agora de isenção, digamos, de abdicar os 5% de IRS que a autarquia teria direito de todas as famílias do Conselho, esse dinheiro será de facto compensado às famílias virenses no próximo ano de 2021. Mas, essas isenções não podem comprometer o balanço financeiro da autarquia? Com certeza que não, Paulo Magalhães. Felizmente a autarquia, agora estamos de boa saúde financeira. Nós que reduzimos a dívida em 6 anos para menos de metade, passando de 20 milhões e 200 mil para menos de 10 milhões. E, portanto, estamos em boa saúde financeira, felizmente. Tanto mais que já mandei pagar a todos os prestadores de serviços aqui do Conselho durante este mês. Já tinha dado orientações no final do ano passado para pagar a grande maior parte, dar prioridade aos pagamentos às pessoas do nosso Conselho. Agora mandei pagar a todas as faturas que estavam pendentes aqui nos serviços. Portanto, é um bom indicador que, de facto, as nossas contas e a saúde financeira em termos da autarquia está de boa saúde, e recomenda-se para que, de facto, outras autarquias sigam o bom exemplo que nós temos tido em termos de gestão e de boa gestão e execução das tarefas que nos propusemos. Este 5% que vai isentar as pessoas no geral, as famílias no geral, de certeza que vão agradecer. E a nível das empresas, do tecido económico, do tecido empresarial vieirense, já estão a ser pensadas outras alternativas, outros apoios? Claro que sim, Paulo Magalhães. Também nós, a nível da derrama das empresas, decidimos até 250 mil euros. Empresas que tenham volume de negócio até esse valor vão ficar isentas de derrama aqui no Conselho de Vieira de Minho. Também aquela questão da redução da isenção do pagamento de águas, saneamento e resíduos sólidos durante este período, bem como outras medidas que iremos tomar depois de saber as medidas que o próprio Governo da Administração Central irá tomar a propósito de apoio a essas empresas e ao tecido empresarial do nosso Conselho, e também na questão do turismo, que é uma área que nos preocupa a nós, como uma área que é muito afetada e vai ser muito afetada com esta pandemia do coronavírus, do Covid-19. O município tem a funcionar, segundo sabemos, um gabinete de apoio às empresas. Já foram contactados por empresários? Sim, algumas empresas contactam esse serviço para saber os procedimentos que devem ter
nas questões dos layoffs, na questão dos funcionários, que direitos é que os funcionários têm, que obrigações é que também os donos das empresas têm para com os seus trabalhadores e com fornecedores, e portanto também esse serviço está a funcionar e esperemos que também esteja a funcionar bem, para que as pessoas estejam devidamente elucidadas e tenham noção de facto da questão da legislação que vai saindo a cada passo que avançamos nesta pandemia. O município vai fornecer máscaras a toda a população. Como é que vai se proceder a essa doação dessas máscaras e quando é que vai acontecer? Bom, vai acontecer de imediato, as máscaras já estão a ser produzidas, são máscaras laváveis, não são daquelas descartáveis, são máscaras lavadas e feitas em tecido de algodão duplo para dar um mínimo de proteção às pessoas e às famílias. Todas as famílias, aglomerados de famílias que solicitarem aos seus presidentes de junta, ou por telefone, ou pessoalmente, nós dão a indicação aos seus presidentes de quantas pessoas constituem o agregado familiar, é-nos comunicado à autarquia e nós, de imediato, iremos disponibilizar essas máscaras de proteção individual aos seus presidentes de junta para eles distribuírem, se necessário for até levarem à casa das próprias pessoas, para elas terem o mínimo de proteção quando se deslocarem para o exterior e, em especial, para os espaços públicos que tenham um maior aglomerado de pessoas. E mais medidas que a autarquia neste momento está a pensar fazer a nível de proteção das pessoas, além das máscaras? Está mais alguma coisa pensada? Os testes vão continuar nos lares? Com certeza, Paulo Magalhães. Vamos continuar a fazer os testes nos lares e em articulação com o Serviço Nacional de Saúde Local, com o Centro de Saúde, vamos indicar também pessoas que são prioritárias na questão dos testes que estão agora a ser realizados aqui no Centro de Saúde às quartas-feiras de tarde e às sextas-feiras de manhã, todas as semanas, e portanto vamos continuar a colaborar com as instituições de saúde locais para continuar a fazer estes testes oficiais. Os nossos testes de despistagem iremos continuar a fazê-los, juntamente dos lares, das IPSS, até se necessário for dentro dos próprios funcionários da autarquia, para também despistarmos alguma linha de contágio, para termos a certeza que as pessoas quando vêm a trabalhar, vêm com o mínimo de segurança garantida para não haver possíveis contágios ao prestarem esse serviço e, portanto, é isso que vamos continuar a fazer para o Magalhães. O município vai continuar a apoiar as instituições todas com a distribuição de EPIs de proteção, com a distribuição de gel, de luvas, de toucas, todo o material que temos vindo a fazer e que fazemos sempre um balanço semanal daquilo que é necessário em cada uma das instituições para depois, logo na segunda-feira, distribuir a cada uma delas. E, portanto, vamos continuar a fazer esse trabalho, vamos continuar atentos àquilo que se vai passando no nosso concelho e também no país e na região e vamos tomando as medidas que forem necessárias para tentarmos ganhar esta guerra. Claro está, continua a ser muito importante a questão do isolamento social, a questão do distanciamento social, quando tiver que as pessoas se deslocarem a espaços públicos ou espaços em que tenha aglomerado de pessoas, devem se manter afastadas, devem usar as máscaras e preferencialmente as máscaras que iremos, essas ou outras, ou até inclusive as que iremos distribuir e que serão laváveis e que supostamente terão uma durabilidade de cerca de 30 dias e portanto podem usar e devem usar essas máscaras e sempre que possível mantenham-se em casa porque estamos a tentar superar esta pandemia, mas o que é certo é que ainda temos um caminho longo a percorrer e como tal precisamos da ajuda de todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e já sabe, se vocês aí em casa sigam as indicações da Direção-Geral de Saúde, partilhem as nossas notícias, façam like nas nossas redes sociais.